Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E aqui nós vamos continuar a nossa conversa sobre Kabbalah e entretenimento, mundo da cultura pop, em especial o lançamento do novo filme do Superman. Eu tô gravando esse vídeo no dia 25/6, e o marketing de Superman tá fervendo agora. E eles estiveram aí no Rio de Janeiro, ou ainda estão no Rio de Janeiro. I believe you already know your official name here in Brazil. Yes, Cabrita Branca. Let me see if they agree. Cabeça Branca. Still get to say, in James Gunn we trust. Thank you so much. E vários canais aí e sites foram convidados para assistir os 30 minutos, né, que eu falei no vídeo passado do filme. Também tomaram caipirinha com o elenco, né? David Corenswet, James Gunn e Rachel Brosnahan, né? É o elenco. Tomaram caipirinha com eles, então assim, dá para imaginar que eles vão, essa galera que foi convidada e que recebeu tudo de graça e que confraternizou com o Jamagan e seus pupilos, vai fazer uma crítica totalmente sem viés, né? Dá pra gente acreditar, sem sombra de dúvida. Eu fico me perguntando quando é que as coisas ficaram tão promíscuas assim, né? Que eu me lembro uma vez, quando estava para sair o Anéis de Poder, que eu discuti com o Tolkien Talk, porque eles estavam vendendo livros por links da Amazon, e eu falei, pera, calma, mas a Amazon não vai produzir o seriado? Como é que vocês vão conseguir fazer uma crítica sem viés nenhum se vocês estão patrocinados pela Amazon? Nossa, o garotinho lá ficou puto da vida comigo e a gente teve uma longa discussão. Depois a Liga Nerdola teve treta com aquela menina, né, a Haru, que também, nossa, pra ela, Anéis de Poder é a série mais maravilhosa do mundo. Depois ela até acusou o Gigante Richard de falar coisas contra ela que ele nem falou. Aí você vai dessa galera, né? Eles recebem convites, eles vão para os Estados Unidos, ou moram nos Estados Unidos, enfim, vão lá entrevistar os atores e recebem cabine de imprensa, em mimos e tudo mais. E eu fui me perguntando quando foi que as coisas ficaram tão promíscuas assim, e como é que as pessoas não enxergam, como é que elas não percebem, né, que você está diante de parceiros, não de críticos, né, de pessoas que estão ali dizendo, ó, a minha crítica custa tanto, né? É uma pena. Mas a gente não vai ficar nessas mediocridades, não. Isso aqui é só uma introdução. A gente vai falar de coisas muito profundas, continuando o assunto do nosso vídeo passado. Vem comigo. Bom, para a gente começar, a gente vai tratar de dois assuntos aqui que, a princípio, eles parecem díspares, mas eles vão se misturar na nossa compreensão do que eu tenho para falar com vocês. Vocês já devem ter me ouvido dizer aqui algumas vezes que determinado livro é para nós uma escritura sagrada, equivalente à Bíblia ou ao Corão. Então a gente já falou do trabalho do Philip K. Dick, nós já falamos do Super Deuses de Grant Morrison, além de outros trabalhos de Grant Morrison, de Assisi, de Nikos Kazantzakis, entre outros, né? Já falamos aqui algumas vezes sobre isso. E eu sei que isso soa muito estranho para todo mundo. Eu vou tentar explicar a partir da resposta dada pelo psicólogo Edward Edinger, um dos grandes discípulos de Jung, numa entrevista que ele deu para o Lawrence Jaffe. Se eu não estiver enganado, essa entrevista pode ser encontrada no YouTube, eu não tenho certeza, tá? Mas eles estão conversando sobre o valor do trabalho de Jung. Vocês sabem que as obras de Jung também são recebidas com esse caráter para nós e por nós, esse caráter sagrado, né? E ele pergunta, o Edinger também via as coisas dessa forma, mas aqui ele explica o que isso significa. Ele está explicando a unidade de Deus com o homem dentro dos escritos de Jung, e ele diz que é uma coisa difícil de entender.
E aí ele explica qual é a maneira para entender os pensamentos de Jung e diz o seguinte: ler as passagens relevantes. É por isso que aponto para o último parágrafo da resposta a Jó. Ler as passagens relevantes repetidamente e novamente, porque elas realmente têm a qualidade das escrituras. Jung está falando a partir de uma consciência que transcende a de todos nós. E, portanto, devemos ler o que ele tem a comunicar repetidas vezes. E então começaremos a compreender exatamente o que ele quer dizer. Então, voltando ao assunto do nosso vídeo anterior. No princípio havia apenas o eterno, o Ein Sof, né? O infinito, como dizem os cabalistas, e ele inicia o seu processo de emanação da luz divina, forma-se o corpo do Adam Kadmon, né? O homem primordial, que então se diferencia na Sefirot, e acontece um episódio que eu mencionei no vídeo passado, mas eu não nomeei. O chamado Shevirat Hakelim, a quebra dos vasos. O que significa isso? A luz divina, à medida que ela vai se diferenciando, ela não se diferencia apenas de Sefirá para Sefirá. Ela se diferencia também entre vaso, né, receptor, e conteúdo, a luz que é despejada dentro desses vasos. Então, as três primeiras Sefirot, Keter, Chokhmah e Binah, elas suportam a luz divina. Mas as 7 Sefirot abaixo, de Hesed a Malhut, elas não suportam o fluxo de luz divina e arrebentam. E esse processo é chamado de a quebra dos vasos. Essa quebra dos vasos, a gente conversou sobre isso no vídeo passado, atribuindo isso ao número 42, né, o moinho que transforma a substância em matéria. Inclusive, cabe aqui fazer uma observação. Os cristãos disseram que os gnósticos odiavam a matéria. Ok? E muita gente sai repetindo isso por aí, que os gnósticos odeiam a matéria, odeiam o mundo, odeiam o corpo. Não é verdade. Não é verdade. Muita gente repete essas coisas todas porque acha que aprendeu alguma coisa e só está falando bobagem. O que os cristãos criaram, disseram sobre os gnósticos não é aquilo que os gnósticos, entre aspas, gnósticos diziam. A verdade é que havia essa compreensão que eu estou transmitindo para vocês aqui. A transformação de uma substância em outra. E, consequentemente, o retorno à pureza original. Então, esses cacos que se arrebentaram dos vasos primordiais, eles vão formar aquilo que na Kabbalah é chamado de as kilipot. Kilipá, as cascas, né? Os cascões, que formam o mundo do abismo. Então, o mundo do abismo é um mundo de ruínas, um mundo de projetos não concluídos, né? De intentos frustrados, né? De formas que vêm e vão para o nada, não há nada no vazio, a não ser a morte, como a gente falou no vídeo passado. E talvez você, ouvindo isso, você talvez esteja se perguntando, mas por que Deus faz isso? Né? Por que Deus inicia um processo de diferenciação que o leva ao ponto da divisão? Ele se divide, não só se diferencia, mas ele se divide, e inclusive nesse processo de divisão, uma parte dele acaba se perdendo no mundo do mal, no mundo das cascas, porque veja bem, esse mundo das cascas, esse mundo do mal, precisa ser redimido também. Ele precisa ser redimido, porque há luzes divinas presas ali. Isso a gente vai falar um outro dia. Mas tem muito a ver com a nossa conversa de sempre aqui, né? O lado sombrio de Deus, o mal e todas essas coisas que a gente tem sempre falado. Por que Deus faz isso? Porque o Ein Sof faz isso, né? Porque Deus é a partir da diferenciação entre homem e Deus. Porque é impossível que haja consciência enquanto Deus é único. A minha consciência de mim mesmo, da minha existência, os meus valores, todas essas coisas são determinadas pela minha vivência no mundo. Por eu saber que eu não sou você, que eu não sou meus pais, que eu não sou minha filha, entender o meu ambiente, onde é que eu estou envolvido, né, o que me cerca. Inclusive, dirá o Edward Edinger, a partir dos pensamentos de Jung, que só pode haver consciência em seres mortais. Quer dizer, o ser humano, como ele precisa aprender a viver
em família, ele precisa conviver com outros, ele precisa descobrir limites, ele também vai desenvolvendo consciência, ele vai desenvolvendo ética, ele vai desenvolvendo virtudes. Deus não, porque Deus é o Todo-Poderoso, porque nada lhe obstrui, porque nada lhe afeta. Consequentemente, o próprio Deus não tem consciência. Ou seja, o homem existe não apenas para ser um diferencial de Deus, mas para que Deus possa se conhecer. Não pode haver consciência em Deus enquanto ele é único. Deus, no máximo, é um fenômeno, até que ele se torne diferenciado e, por meio da consciência do homem, possa conhecer a ele mesmo. Por isso que dizia Jung, aquele que conhece Deus tem efeito sobre ele. À medida que a sua consciência vai sabendo mais sobre Deus, essa consciência também vai sendo passada para Deus. Veja que isso é uma coisa que a religião normativa roubou de nós. Você é apenas um servo de Deus. Você é uma criatura de Deus. Você tem apenas que obedecê-lo, fazer a vontade dele. Aí vão dizer os cristãos que você foi criado para glorificar a Deus. Isso é verdade? Claro que é, mas o que é glorificar a Deus? É cantar louvores para Deus? Bom, pode ser, desde que você tenha alcançado uma certa consciência. Glorificar a Deus significa lançar luz sobre algo. Então, se você diz que Deus é bom, que ele é pai, que ele é misericordioso, você está lançando luz sobre qualidades divinas. E é você quem lança essa luz, porque você as descobriu. Muitas vezes a gente não descobre coisas maravilhosas em Deus. Muitas vezes nós descobrimos coisas terríveis. Existem salmos na Bíblia falando coisas terríveis sobre Deus. A experiência de Jó foi uma experiência de um contato com algo terrível em Deus. Embora Jó esteja descobrindo esse algo terrível, ele se agarra naquilo que ele já sabia. Que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus se importa. Ele sabia de verdade, ele não está enganado. Não é Deus é uma coisa ou outra, Deus é as duas coisas. Então, você pode até cantar um louvor para Deus, não porque alguém chegou, te deu um livrinho, um livreto, ó, canta aí, que é isso que Deus quer que você faça eternamente. O que Deus quer que nós façamos eternamente é ser os seus olhos, é ser a sua consciência, é ser o meio externo que provoca a dialética interna dentro de Deus. Então você vai glorificar a Deus, porque a experiência da descoberta de algo, ela é concluída pela expressão, seja a expressão do horror, quando você vê uma coisa terrível, seja a expressão do amor, quando você vê algo maravilhoso e apaixonante. Então esse diferenciar de Deus é justamente para isso, para que ele se conheça. E é por isso que vai dizer o Alcorão, né, e o profeta Muhammad vai dizer também, que conhecer ao seu Senhor é conhecer a si mesmo. Esse processo ele não é separado, ele não é uma coisa de cada lado. Então, dito tudo isso, existem níveis de consciência, como a gente falou antes, representados inclusive pelas sefiró da árvore da vida, que nós vamos galgando. Essas pessoas que nós dissemos que escreveram livros sagrados, nós apontamos para eles dizendo, olha, eles escreveram livros num estado de consciência mais elevado. Mas é um estado de consciência disponível para você e para mim. E muitas vezes estas escrituras, a leitura delas, a meditação nelas, a exegese delas, é que vai nos levar a alcançar aquela consciência que eles alcançaram, porque a aquisição de uma pessoa se transforma em aquisição da humanidade inteira, certo? Segura essa informação de escrituras aqui. Agora vamos falar um pouquinho de tarô. Todo mundo já viu falar de tarô. Um conjunto enigmático de cartas que hoje é usado de maneira oracular. Eu não vou nem ficar discutindo aqui a origem do tarô, né? Provavelmente ele nasceu ali no século XV, na Europa. Mas o que se sabe é que quando o tarô começa, ele é entretenimento. Ele é um jogo. Ele é um jogo para os nobres. Ou seja, o tarô começa exatamente como tudo começa. Entretenimento. Diversão, passatempo daqueles que tinham tempo livre, né? Para passar. Ao longo do tempo, os símbolos do tarô, o próprio Jung vai dizer isso, parecem começar a despertar, a movimentar certos elementos do nosso inconsciente, arquétipos dentro de nós. Até que vai chegar um cara muito importante no mundo mágico, Eliphas Levi, que no seu livro
Dogma e Ritual de Alta Magia, ele vai pegar todas as tendências místicas que já estavam surgindo ali em torno do tarô, simbologia mística que já estava sendo incorporada ao tarô, e vai descrever o tarô como o veículo do conhecimento cabalístico. Ou seja, ele vai dizer que o tarô, veja bem, ele vai dizer o que nós dizemos. Ele vai falar de Kabbalah Pop. Porque ele vai dizer assim, olha, o acesso aos mistérios antigos, aos mistérios alquímicos, aos mistérios de todas as iniciações passadas, eles estão disponíveis para nós no tarô. Os santos mistérios da Kabbalah judaica estão codificados no Apocalipse, no livro de Ezequiel e no tarô. O tarô é o alfabeto mágico da tradição antiga. É exatamente o que a gente fala hoje. É exatamente o que a gente diz hoje. Que os mistérios antigos, a tradição antiga, Kabbalah é literalmente, né, você pode não, a tradução é receber, né, mas a interpretação você pode chamar de tradição. Que os mistérios da tradição, eles estão dentro da cultura pop. E assim como o tarô vai se transformando num mecanismo tanto de adivinhação como de elevação espiritual, a cultura pop vai passar por esse mesmo processo, e tudo isso tem a ver com uma elevação de consciência. Veja que esse brinquedo fez com que as pessoas, que nasceu como brinquedo, fossem gradualmente alcançando um nível superior de consciência, e o brinquedo se transformou num oráculo. Os estudos de Eliphas Levi vão ser popularizados pela Golden Dawn, e um dos integrantes da Golden Dawn foi Aleister Crowley. Quando Aleister Crowley tem a revelação do equinócio dos deuses, ou seja, da mudança do Aion, ele entende que o tarô também precisa ser transformado. E essa transformação, ele começa a receber elementos mais adequados ao novo Aion, a nova era, né, a nova idade, ao Aion de Horus, que substituiria o de Osíris, o Aion do Deus sacrificado. Esses elementos ele vai recebendo justamente no Liber 418. E aí ele compõe um novo conjunto de cartas chamadas de o Tarô de Thoth, que vai trazer o simbolismo telêmico e algum simbolismo antigo, ou seja, é uma atualização daquele conhecimento antigo. Veja bem, é muito interessante que Aleister Crowley tenha feito uma atualização naquilo que ele entendia que era o conhecimento antigo, a chave para as tradições passadas. Quer dizer, esse conhecimento ele aparece como cultura popular, como entretenimento, quer dizer, a princípio não é cultura popular, pertence aos nobres, mas à medida que ele vai se popularizando, ele também vai se mistificando. O processo de popularização é o processo de mistificação, em que ele vai ganhando contornos cada vez mais esotéricos. E aí, finalmente, esse processo é levado ao seu máximo por Eliphas Levi e transformado por Aleister Crowley, mostrando que é isso, é exatamente isso que a tradição vai fazendo ao longo dos tempos. Ela vai se tornando disponível a todos os homens, a todas as pessoas, e se transformando. Eu mencionei aqui os livros do Grant Morrison, o trabalho do Grant Morrison, né? E o Grant Morrison, nos últimos anos, tem escrito e desenhado uma carta, um conjunto de tarô que codifica o seu sistema mágico, que é o que ele chama de Pop Magic. Pop Magic é algo muito próximo da nossa visão, embora nós chamamos de Kabbalah Pop, né? Porque no fim das contas, toda Kabbalah é pop mesmo. Mas o fato é que ele reescreveu essas cartas, colocando nelas justamente elementos contemporâneos e elementos da cultura pop. E eu posso dizer para vocês uma coisa, eu estudei tarô por muitos e muitos anos. Eu trabalhei com tarô, ensinei tarô por muitos e muitos anos. Tanto o tradicional, nas suas várias versões, como o tarô de Thoth. Você pode aprender o simbolismo ali, os símbolos mágicos e esotéricos que estão ali. Mas eles não fazem parte da sua vivência. Eles não fazem parte do seu dia a dia. Eles não são coisas que você vê o tempo todo ao seu redor. Pelo contrário. O tarô do Grant Morrison, ele, ao trazer elementos contemporâneos e da cultura pop, destaca algo que Aleister Crowley havia mencionado no livro de Thoth de maneira muito mais poderosa, de que as lâminas do tarô são entidades, estão vivas. O oráculo fica muito mais poderoso, ele fica muito mais direto,
Porque agora ele tá se valendo de um simbolismo que é muito mais próximo de você, que tem muito mais a ver com você, que tem a ver com a sua vida. Foi assim que o tarô se tornou significante, na verdade. Ele tinha um simbolismo próprio e que despertou a atenção das pessoas na sua época e começou a receber novos elementos. Então eu diria que a atualização do Grant Morrison é a verdadeira atualização. Eu diria que Crowley abriu caminho e que Grant Morrison encontrou o meio ideal para atualizar essas cartas. Ou seja, esse conhecimento cabalístico que a gente está falando aqui, da emanação, da quebra dos vasos, do surgimento do mal e da vitória sobre o mal e da reunião com Deus, que segundo ele faz Levi, está codificado no tarô, é perfeitamente atualizado por Grant Morrison. Veja bem, a gente está falando aqui de Superman, marketing de Superman, mas olha onde nós temos que ir. Pessoal, a gente não vai ficar nas baixezas, vamos para os lugares mais altos. E esse mecanismo, então, sendo um mecanismo que os símbolos podem movimentar os arquétipos dentro do nosso inconsciente e elevar a nossa consciência. Dito tudo isso, eu quero agora que vocês venham comigo analisar uma das cartas do tarô de Grant Morrison, do tarô pop de Grant Morrison, a carta 18, a carta da Lua. Eu não vou discorrer muito sobre o conteúdo da carta, porque eu não quero que o vídeo fique imenso. Você que está me vendo aí do futuro já sabe se eu consegui ou não. Eu poderia dividir o vídeo, né, e a gente ganhar mais visualizações, né, porque vídeos grandes não visualizam muito bem, nosso canal cresce bem devagarinho, você sabe. Mas eu prefiro fazer assim, colocar o máximo de coisas possíveis para que a gente tenha uma aula de verdade, né? A gente vai estudando e aprendendo. Então, se eu fracassei e o vídeo está imenso, eu peço que você me perdoe e assista aí o quanto no teu tempo, né? Portanto, você está com a gente, deixando teu like, teu comentário, que ajuda muito o nosso canal, que eu sempre gosto de lembrar, não é monetizado por decisão nossa, tá? A gente não monetiza o canal para não nos rendermos plenamente aos ditames do YouTube. Tem coisa que não tem como evitar, né? A gente consegue fugir não monetizando e então a gente conta com vocês, divulgando, curtindo, comentando, compartilhando. O Arcano 18, você está vendo ele aí, algumas versões do Arcano 18, ele tem a tradição da lua, né, no sentido de o lunático, né, da loucura, o devaneio, as emoções, o inconsciente, principalmente representando o inconsciente. Você que tem acompanhado aqui, tem me ouvido falar muito sobre inconsciente coletivo, remetendo a Jung. Então você tem a carta tradicional aí, em que o chacal e o cão parecem disputar as gotículas, né, que caem da lua, e o rio que vai subindo e o lagostim que vai no sentido, em direção ao topo, né, do rio. Essa é a carta atualizada por Aleister Crowley no tarô de Thoth. Você tem as divindades egípcias lado a lado e o lagostim agora se transformou na representação do deus Kefra, né, do deus, o besouro divino, né, o que carrega o globo do sol, para que ele renasça, porque ele está ali seguindo pelo rio, mas ele está debaixo da terra, por isso que a lua está acima, ou seja, é a noite dos sentidos, e tem a ver com dormir mesmo, com os sonhos. Como eu falei, é por isso que a Sefirá de Yesod, na Kabbalah hermética ocidental, passou a representar o mundo da imaginação, o mundo do sonho, da loucura, dos devaneios, do imaterial, da imatéria, né? Daquilo que não tem substância, porque ela tem por correspondente astrológico a Lua. Então, essa é a versão do Crowley. E essa aqui é a versão do Grant Morrison. Tem muito simbolismo aqui. Eu não vou discorrer sobre tudo, mas eu prometo voltar nesse assunto no futuro. A Lua aí representada dando a luz, o arco e vários elementos correspondendo à deusa tríplice. Os 3 elementos da deusa estão aí. A Lua está como deusa tríplice, o arco da deusa jovem, enfim. As gotículas que os cães e o cão e o chacal disputavam, agora elas caem sobre a cabeça de um bebê. E você pode perceber que a lua é essa mulher, você vê até as pernas da mulher ali atrás, que está dando a luz. Por isso esse rio, agora um rio sangrento, e o lagostim substituído por um submarino, que vai na direção da criança, e a criança
vem para nós. Ou seja, o próprio Grant Morrison vai dizer, isso aqui é a noite escura da alma. É um momento de grande transição. Mas repara nos pilones, que é o mais importante aqui. Os pilones agora são as torres gêmeas. O Grant Morrison fala sobre isso em Superdeuses, que as torres gêmeas correspondem aos pilares da Carta da Lua, a Carta da Lua que está conectada ao 32º caminho na Árvore da Vida, o caminho que liga Yesod e Malhut. Ou seja, quando as imagens insubstanciais descem e se solidificam. Esses pilares representam um portal. Então quer dizer que essas imagens descem, passam pelo portal, por isso ao longo, todas as tradições do mundo tinham cuidado para com os seus sonhos, invocavam entidades para comer os sonhos ruins, criavam filtros dos sonhos para proteger as pessoas, para que o sonho não se solidificasse no mundo. Então quando ele passa por esse portal, ele solidifica no mundo, esse portal aqui representado pelas Torres Gêmeas. Bom, em 2001 as torres foram destruídas, e o Grant Morrison diz que a partir dali iniciou-se um processo irreversível de fusão entre o mundo da imaginação e o mundo material. Processo que é angustiante, que passa por muitos enganos, por muitos caminhos equivocados, é a noite escura da alma. Não há sol ainda. É a noite em que a criança, o novo Deus, né, como já falamos várias vezes, está nascendo, mas o nascimento dele, ele é batizado com sangue. Sangue cai sobre a cabeça dele, o sangue de milhares, centenas e milhares de pessoas que foram feridas, lesadas, mortas no 11 de setembro. Eu não falei dele ainda, né? Mas como eu sou Snydete, né? Como eu já assumi, preciso falar, né? Quando o Zack Snyder conecta a chegada do Superman ao 11 de setembro, e ele remexe todo esse terror da mente americana, e a gente ainda vai mergulhar muito nisso. Vocês vão descobrir com a gente como é que isso aí chega na magia do caos do Trump, que a gente já falou aqui também. Como é que uma coisa chega na outra? Como é que essas coisas... o que isso tem a ver com, por exemplo, esse momento, a guerra aí no Oriente Médio, que teve esses momentos tão graves recentemente. Mas tá tudo ligado a esse momento aí, a essa transição. Então, quando o Zack Snyder mexe com tudo isso, ele coloca o Superman sendo apresentado ao mundo nesse dia, numa grande catástrofe, num grande derramamento de sangue, ou seja, ele faz de The Man of Steel um portal. É por isso que esse portal é fechado pelo Flash, através do seu último filme. Porque ele volta lá para The Man of Steel para literalmente desfazer o filme. Os caras sabem o que estão fazendo, gente. Eles sabem o que estão fazendo. Eu vou ler aqui um pequeno trecho, uma pequena descrição sobre o simbolismo da carta, feita pelo Grant Morrison no site dele, Xanadu. Na estrutura da árvore da vida, o 32º caminho conecta a esfera material mais baixa de Malhut, ele chama de Malkut aqui, que também é uma pronúncia correta, com o plano astral, ou imaginação, como você e eu conhecemos, representado por Yesod, a Lua. Em nosso mundo real, esse colapso se expressou no mundo material quando as torres gêmeas do World Trade Center foram reduzidas a pó por extremistas determinados. Quando este evento ocorreu, a realidade e a ficção começaram a se fundir lentamente, exatamente como previsto pelos ocultistas um século atrás. Após a queda das torres, a, entre aspas, realidade tornou-se mais ficcional, e a, entre aspas, ficção mais, entre aspas, realista. Pense em filme de super-heróis, entre aspas, plausíveis. Os próprios filmes do Snyder, os filmes do Nolan, né? Fake news. Alguém falava em fake news antes? Deepfakes, RVRA, ascensão do pensamento mágico, a gente pode falar aí de... Olha essa inteligência artificial do Google, cara, o que esse negócio está fazendo? Eu vi uma coisa muito engraçada hoje. Eu já tinha visto esse vídeo, é feito por IA, uma mulher muito gostosa, com a saia muito colada, como se ela estivesse numa igreja pregando. Eu já tinha visto isso, não sabia se era verdadeiro ou não, achei que talvez não fosse, por conta do movimento, porque alguma coisinha a gente não consegue pegar, dependendo de que inteligência artificial está sendo usada,
Mas hoje eu vi, cara, isso aí aparecendo em páginas. Eu vi até um repórter de televisão falando, nossa, que as roupas dessa pastora estão chocando as pessoas, mas alguns estão acreditando que talvez não seja uma pastora. Mano, vocês têm noção, cara? Engraçado, né? Você não tem essa sensação de olhar para as coisas na internet e não saber mais o que é real e o que não é? Tá na hora de você abrir mão do real. Porque o real e a ficção devem ser vistos com aspas agora. E aí você volta com a gente aí para tudo que a gente falou sobre nossas citações de João Baudrillard, análises com relação ao marketing, a Spin Doctors, e enfim, é disso. Por isso que é um momento doloroso, por isso que é a noite escura da alma, por isso que é um momento difícil para a humanidade atravessar. Além disso, numa entrevista que o Grant Morrison deu para a Wired, ele estava falando sobre jogos, né, que ele jogou o Asilo Arkham e que ele se sentiu Batman, e que aquilo que ele queria, que ele não queria assistir um filme, ele não queria ver um cara vestindo a roupa do Batman, ele queria ser o Batman. E aí o entrevistador disse, esse desenvolvimento cultural realmente floresceu. Os humanos querem ser super-heróis e os super-heróis querem ser humanos. Isso aqui no auge, né, dos filmes. Essa entrevista foi dada em 2010, né, assim, o Homem de Ferro tinha saído ali em 2008. Tava acontecendo o boom dos heróis. E aí a resposta do Morrison é muito interessante e a gente vai ficar com ela e daqui a pouco a gente volta a meditar nela. Sim, é meio estranho, como Michelangelo tendo Deus tocando o dedo de Adão na Capela Sistina. Olha a comparação que ele fez. Porque ali Adão não está apenas sendo criado. Não é apenas a criação de Adão. É a transmissão da imagem de Deus para Adão. E aí ele continua. Os super-heróis estão tentando quebrar os limites da página e da tela, enquanto todos nós estamos tentando entrar. Uma tese inteira poderia ser escrita sobre isso. O colapso da fantasia e da realidade na última década. Isso 2010, hein? De lá para cá. Por isso que, mano, você só vai ver bolhas. Você assiste um debate. Eu tava vendo o debate do Flávio Morgenstern, acho que essa é a pronúncia do nome, com o... Como é que chama aquele cara do Opera Mundi? Esqueci o nome dele. Que é o cara lá que escreveu um livro sobre o sionismo, esqueci o nome dele. É um cara foda da esquerda. É um debate de surdo. Os dois acreditam ter a verdade. Os dois estão descrevendo visões de mundo que eles têm plena certeza de ser verdadeiras, mas ambas são ficcionais. Vou pegar uma coisa mais próxima aqui, que eu já falei. O debate que não aconteceu entre o Thiago Braga e o Jones Manuel. O Jones Manuel provou, sem sombra de dúvida, que o Thiago Braga que manipulou toda a coisa e que mentiu descaradamente. E aí você já vê a coisa da mentira e da ficção, quantas pessoas saíram dizendo, não, é isso mesmo, incrível, Thiago Braga arrasou, Thiago Braga é foda, e ter certeza que foi o Jones que fugiu. Entretanto, o Jones havia prometido que não ia sair do pé do Thiago Braga, que ia refutar o livro dele ponto a ponto, e que ia refutar vídeos antigos, e ele não está fazendo isso. Por que o Jones Manuel não está fazendo isso? Por que o Jones Manuel está deixando essa história morrer? Será que foi porque o Thiago Braga fez um vídeo onde parece que o Jones Manuel também não falou a verdade sobre o livro do Thiago Braga? A verdade é inatingível. A verdade não é mais o alvo, entende? A verdade não é mais o alvo. Olha aí vídeos novos, recentes que eu fiz. Essa acusação contra os fãs do Snyder de que estavam boicotando o filme do James Gunn e como os canais aí nerdolas reproduziram isso, e lacrolas também, reproduziram isso sem nenhuma investigação como verdade pronto. Inclusive se baseando em todos os preconceitos que as pessoas já têm contra o público do Snyder. Então, né, é assustador. E aí ele termina dizendo, eu acho que isso é parte disso tudo. Olhe para as páginas do Facebook. Todo mundo é um herói ou uma estrela em sua própria história. Todo mundo é um herói ou uma estrela, ou estrela. Ele está aqui citando Aleister Crowley, todo homem e toda mulher é uma estrela. Aleister Crowley anunciou essa época, em que todo mundo é a estrela do seu feed, né? É a estrela do seu algoritmo, é a estrela do seu canal. Nós somos a estrela aqui, né? Você é a estrela do teu Instagram. O próximo passo inevitável é se tornar super-herói. Guarda essa fala dele e daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto.
Bom, a gente começou esse vídeo, né, falando sobre o marketing de Superman agora está mais acelerado e sobre a galera, né, que eu não acho que vai fazer resenhas muito críticas, dado o envolvimento promíscuo com a Warner e James Gunn e tudo mais. E aí a gente, né, vê, por exemplo, o Omelete, que a cada 5 minutos publica alguma coisa sobre o filme. Exagero, né, gente? Mas vocês entendem. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, porque eu confesso para vocês que eu li e eu demorei para entender o que isso aqui queria dizer. E eu acho que entendi. Mas para entender eu tive que recorrer a uma outra e mais antiga entrevista do James Gunn. Vamos lá. Então a matéria, Superman arrebentado, né, como sempre. James Gunn explica como o novo Superman se diferencia dos filmes de Zack Snyder. Olha que coisa, hein? Então começa falando que vai ser diferente, uma coisa meio óbvia, né? Vamos direto para a fala do James Gunn. Eu sempre começo minha abordagem pensando, e se isso fosse real? Espera. Não é essa exatamente a crítica dos filmes do Snyder? De que não é para ser real? O Merdola Vader estava falando disso, que não é para ser real. Será que é disso que ele está falando? A gente vai ver. Os filmes de Richard Donner e os de Zack Snyder também sugerem histórias pessoais do Superman. Mas aqui é a história principal. Qual é o relacionamento do Superman com ele mesmo? O que isso quer dizer? Como assim? Qual é o relacionamento do Superman com ele mesmo? E o que isso tem a ver com, nossa, e se isso fosse real? O que uma coisa tem a ver com a outra? Aí o David Corenswet vai falar e vai ficar pior. Mas observa uma coisa na fala dele. Acho que não colocar o filme em nossa terra foi muito bom para isso. É essa terra alternativa, onde existe uma cidade chamada Metrópolis. Bom para isso o quê? Né? Bom para isso o quê? Para o realismo que o Gunn propôs? Mas espera, como assim? Em que sentido vocês estão falando de realismo? Vocês querem dizer que como seria se esse mundo dos heróis realmente existisse, se ele fosse o mundo real, não o nosso? Você vai ver que é mais ou menos isso que ele diz, mas se lembre aqui, tá? Do que eu mostrei no vídeo passado, sobre o número 33 sendo um mundo onde não existem heróis. E que o filme tem um caráter de exorcismo. Fica lá pro seu mundo, Superman. Fica lá no seu mundo. Fica lá no seu canto, não vem pra cá. De certo modo, como disse o Gimel, quando a gente estava conversando sobre isso, parece que o James Gunn usou 1200% da capacidade dele, da mente dele, para tentar entender o conceito de realismo do Grant Morrison, que eu explico num outro dia, e falhou miseravelmente. É possível que seja isso mesmo. Ou pelo menos seja uma caricatura do pensamento do Grant Morrison. Eu vou deixar para falar outro dia, porque a gente levaria muito tempo explicando. Não é um conceito fácil de entender no primeiro contato. Mas o que importa aqui é você ver o Superman fora do nosso mundo. Não é na nossa Terra. E aí olha o que ele diz. Não é um filme que pergunta como seria se o Superman existisse no nosso mundo. Que é uma boa pergunta. É claro, eles vão esculachar o Snyder. Eles não acham que é uma boa pergunta. Eles não querem o Superman no nosso mundo. Mas aqui a pergunta de como seria se fosse real é no senso humano. O que diabo isso quer dizer? Eu li, eu reli, eu pensei, eu falei, cara, sabe isso aqui de tanto eu ficar vendo entrevistas do James Gunn e vendo coisas do elenco, eu perdi uma parte da minha inteligência, fiquei mais burro. O que será que aconteceu, mano? Como assim, né, mano? O que esses caras estão falando? Mas acontece que eles estão sendo intencionalmente nebulosos, eles querem realmente que as pessoas não entendam o que eles estão dizendo. Para você entender o que significa esse negócio de como seria se fosse real, mas no senso humano, que é importante que não seja no nosso mundo, a gente tem que voltar um pouquinho lá para 2022. Uma entrevista que o James Gunn deu para Vulture, falando principalmente sobre o Peacemaker. Mas olha só o que acontece num dado momento da entrevista. E aí aqui você vai entender perfeitamente de que realidade, de que humanidade ele está falando. A pergunta para ele. Atenção. Você tem uma relação interessante com histórias em quadrinhos. Você tira sarro delas sempre que pode, mas ao mesmo tempo parece adorá-las de verdade. Aí ele é verdade. Pergunta, como você consegue seguir essa linha sem ir longe demais em uma direção ou outra, ou seja, a tiração de sarro e gostar delas? Resposta dele. Eu adoro super-heróis. Também acho que eles são as coisas mais idiotas que já existiram.
Vocês estão ouvindo? Você consegue fazer um Ganzete ouvir isso que eu tô falando? Então, de repente você vai conseguir fazer ele ouvir, mas não vai adiantar, porque eu já ouvi esse papo aqui, o Gogo Boy da Liga Nerdola, o Matheus Solano falou isso. Eu achei um canal aí, eu tô pensando se eu vou fazer react desse vídeo ou não, se eu vou responder esse vídeo ou não. Eu achei, olha, eu achei é um canal pequeno, mas eu achei um cara falando, defendendo o filme de James Gunn, e falando as maiores escrotices que você puder imaginar, nessa linha aqui. Ah, ficar discutindo bonequinho, homenzinho com asa, com capa. Você tem que. Isso não é pra criança, não é mais pra você. Ah, essa gente madura e adulta, né? Então, eles são as coisas mais idiotas que já existiram. Aí, olha só. Não tenho momentos mais felizes da minha vida quando ficava deitado na minha cama aos 12 anos lendo histórias em quadrinhos. Eu não acredito que James Gunn fazia isso, mas tudo bem. Não acho que a vida tenha ficado muito melhor que isso. E, no entanto, atenção, hein? O fato de levarmos essas coisas a sério quando adultos é ridículo. Lembra que eu falei que o problema não é que os filmes do Snyder são sombrios, o problema é que ele levou a sério. Vocês vão ouvir essas críticas. O Gogo Boy da Liga Nerdola fez essa crítica também. Levar a sério. Eu já vi essa crítica em vários lugares. Quando adultos é ridículo. Só não é ridículo brincar no parquinho com as crianças, né, James Gunn? Depois de adulto. Aí não é ridículo. Aí olha o que ele continua. Porque as pessoas realmente olhariam para você como olham para o Peacemaker quando ele entra em Fernand Fields, fantasiado. O que há de errado com você? Você acha isso legal? Você é um maníaco. Continuando, tá? Tem mais. A ideia de que super-heróis são maníacos é algo que eu gosto muito. Você tá ouvindo, né? Eu não tô inventando. Guardiões da Galáxia é muito diferente, porque é realmente uma história de ficção científica. Eles não são super-heróis, não usam máscaras. O que é um dos motivos pelos quais acho que foi mais fácil me adaptar à série. O cara tá dizendo aqui, para você ouvir, todo mundo ouvir, que foi fácil adaptar a Guardiões da Galáxia porque eles não são super-heróis. Não usam máscaras. Mas em O Esquadrão Suicida você tem caras usando fantasias amarelas e todas essas coisas. Eu decidi ir para o que realmente seria. Olha só, eu decidi ir para o que realmente seria. Olha o que ele vai dizer. Tratar essas pessoas como deuses é como o quê? Quem trata essas pessoas como deuses? Zack Snyder falou isso várias vezes. Frank Miller falou isso algumas vezes. E Grant Morrison também. Percebe? Sabe aquilo que o Conrad Sweat falou? Como seria, mas de um jeito humano? Ou seja, qual a relação do Superman com ele mesmo, como uma das coisas mais idiotas que já foram criadas, totalmente fora da realidade, e como seria para os humanos olharem adultos para isso? É isso que ele está falando. É isso que ele está dizendo. Essa entrevista decodifica a outra. Mas tem mais ainda. Eu tenho dificuldade de imaginar um cara que é realmente sério e quer vingança, fazendo uma fantasia para si mesmo e colocando preto ao redor dos olhos para que sua pele não apareça quando você olha para ele no rosto. Ele está com a máscara e também com a maquiagem nos olhos por baixo. Tem uma exclamação aqui. Há uma bobagem nisso que eu não posso negar. Não porque esteja tirando sarro, mas porque me parece que a bobagem é o que é real. Entendeu? Entendeu agora? Olha a frase lá. Eu sempre começo com a abordagem pensando, e se isso fosse real? O quê? E se isso fosse o quê? E se essa bobagem fosse real? Por isso, não tem jeito, tem que ser piada. Tem que ser tiração de sarro. Tem que ser brincadeira. Vocês estão entendendo qual que é a pegada desse cara? E eu tenho que gostar, viu, gente? Eu preciso gostar, eu preciso achar lindo que um cara que tem essa visão dos personagens que eu amo, com os quais eu vivi e vivo, seja essa. O único caminho é a tiração de sarro, porque nós somos adultos, porque nós somos humanos, e porque enquanto humanos nós olhamos para isso e isso só parece bobo, idiota. Bizarro, né? Vamos voltar agora para o Grant Morrison. Vamos dar uma olhada em Super Deus do Grant Morrison, porque lá ele desenvolve a ideia que ele colocou sobre
a Capela Sistina e Deus tocando os dedos de Adão de maneira bem ampla. E aí vocês vão entender como que o trabalho do James Gunn é uma oposição, não só ao trabalho de Snyder, mas ao do Grant Morrison também. If I fall, if I fall down. Página 452 de Superdeuses. Ao final da primeira década do século XXI, a indústria do entretenimento estava cada vez mais democratizada. O conceito renascentista de gênio foi expandido para incluir todo mundo, e a ideia de estrela fora solapada pelos reality shows. Um dia a gente discorre bastante sobre isso aqui, vai ser interessante. Como eu prometo coisas para o futuro, né, gente? Que Deus me dê tempo e vida longa para fazer tudo isso, né? E a paciência de vocês para ouvir também. Era inevitável que os super-heróis viessem a sofrer a mesma coisa. De repente, eles eram novamente reais, gente comum como todos nós. Os super-heróis dos quadrinhos, que haviam começado a década como soldados e celebridades, VIPs, chegaram ao fim dela como gente do dia a dia, vestindo as cores de seus sonhos para enfrentar tudo que é mundano. Nós, organismos da vida real, iniciamos o novo século como pessoas comuns, assustadas. Ele está falando do 11 de setembro, tá? Pois estão assustados. E acabamos como super-heróis potenciais, inspirados por nossas ficções para superar limites. Para chegarem perto bastante, a fim de entrar em contato, como o Deus de Michelangelo ganhando forma humana para tocar o dedo estendido de Adão. Isso é muito interessante, né? Esse conceito de que Deus não tem forma, né? Ele toma uma forma para tocar no dedo estendido de Adão. Da mesma forma, os super-heróis abriram mão de seus poderes especiais e de sua riqueza. Tornaram-se meninos comuns como Kick-Ass. Já assistiram Kick-Ass? A gente vai falar aqui no canal. Ou medíocres delirantes pirados como Crimson Bolt, o herói de Super. Eles tinham histórias aprofundadas, emotivas e envolventes. Opiniões, sexualidade. Tornaram-se tão reais que podemos conhecê-los esticando o dedo para receber a centelha, o relâmpago que sinaliza o contato. As torres caíram, a ficção e a realidade começam a se misturar, os heróis começam a entrar no nosso mundo, mas vão tomando forma, o cinema de super-heróis explode, muito por causa do 11 de setembro, inclusive, porque eles estão tentando se aproximar de nós, e nós queremos ir na direção deles. Essa eletricidade divina conecta o mais baixo ao mais elevado, o real ao fantástico, e funde as ruas e o céu num todo sem emendas. Isso é o que está acontecendo. Contra isso, James Gunn está trabalhando. Vocês viram que aqui nós estamos falando de unidade. E todo o trabalho do James Gunn fala em separatividade, em afastamento, em desligamento. Ah, mas o James Gunn falou que o Superman existe dentro de nós e que não sei o que. Tá, mas ele falou de modo moral. É isso que eles estão oferecendo, uma moralidade, um moralismo, só isso. Isso aí todas as religiões já fizeram. Aí ele termina dizendo, já vimos o que acontece quando os super-heróis se tornam nós. O que vai acontecer quando nós nos tornarmos eles? Esse é o próximo passo, né? O que vai acontecer? Depois ele faz uma série de comentários aqui, ele vai falar sobre o Lanterna Verde, do Ryan Reynolds, que ia sair em 2011, as esperanças dele, aí você agora, ele até fala, né, que ele tinha esperança de que mais uma década de psicodelia uniformizada e militante havia chegado. E o filme fracassou, né? E aí você já também entende por que ele fracassou. Depois ele fala da importância de Thor e Capitão América, o Primeiro Vingador, porque eram os conceitos do Jack Kirby. Mas veja como os conceitos do Jack Kirby foram adaptados nesses filmes. O cubo cósmico, Asgard, né? Não foram bem adaptados. E aí ele termina essa sequência dizendo o seguinte, página 454. Saindo da cabeça de artistas e roteiristas para chegar ao impresso, depois as imagens em movimento, e aos poucos deixando as telas para entrar no nosso mundo real, os homens e mulheres de amanhã começam a chegar cada vez mais perto.
correndo em nossa direção, vindos do futuro. Eu não vou nem falar que eu vou explicar para vocês esse conceito um dia, porque é capaz de vocês me baterem, tá? Mas aqui ele está fazendo menção a um cara chamado Jack Sarfat, um físico. Jack Sarfat teorizou que a gente não tem só influências do passado sobre nós. O passado produz o presente e, consequentemente, o futuro. Mas que o contrário também acontece, que o futuro afeta o passado, retrocausalidade. O mesmo conceito que, por revelação divina, o Philip K. Dick recebeu. Aliás, Jack Sarfat diz ter recebido também uma comunicação de um satélite espacial. E como que o Sarfat interpreta a pintura de Michelangelo? Não sei se vocês sabem, mas aquela nuvem onde Deus aparece, ela é o cérebro. Dá uma pesquisada na internet, aí você vai ver. Ela é o cérebro humano. Deus está dentro do cérebro. O Sarfat diz, aquilo é o humano no seu grau máximo de evolução, voltando no tempo para criar a si mesmo. Grant Morrison está dizendo o seguinte, no futuro, quando nós alcançamos a noite escura acabou, o sol despertou, o sol despontou, nós nos tornamos super-humanos com tecnologia de história em quadrinhos, viajaremos no tempo para disparar essa centelha de criatividade em nós mesmos, por isso no cérebro. Por isso ele diz, ó, saindo da cabeça de artistas e roteiristas, pensaram neles. Chegam ao impresso, quadrinhos. Depois, imagens em movimento, filmes, desenhos. E aos poucos deixam a tela para entrar no mundo real. Os homens e mulheres de amanhã chegam mais perto, correndo em nossa direção, vindos do futuro. Para Grant Morrison, super-herói e Deus são exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Algo que James Gunn abomina. Vocês estão vendo a gravidade dos filmes de super-heróis estarem morrendo? O que isso significa? Duas coisas. Esse processo está sendo violentamente atacado. Por isso que eu falar é a lacração. Lacração, meu amigo. Lacração é só o sinal de que o corpo já está podre. O woke é isso. A transição deles da tela para nós foi atingida, foi atacada. De diversas maneiras. Um dia a gente descobre, eu prometendo de novo. Um dia vocês saberão. Ou por mim, ou sei lá, por Deus. Mas enfim. A ideia do herói foi introjetada na nossa mente por nós mesmos no futuro. Então esses filmes eles estão morrendo porque esse estágio de transição está sendo atacado. Por outro lado, eles também estão morrendo porque eles, passando para o nosso mundo, estão tomando uma nova forma. E isso tem a ver com o nosso trabalho aqui. O que nós estamos falando, meus amigos, os nossos devocionais, esses vídeos muito loucos aqui, eles são o estágio seguinte. Eles são o próximo estágio. E percebe, no fim das contas, reverenciar os deuses, reverenciar os heróis, reverenciar o Superman, é reverenciar você. O maior, o mais excelente, o melhor em você. A sua consciência no nível mais elevado de divindade. Para concluir, eu quero passar com vocês aqui pela entrevista que o James Gunn deu para a Rolling Stone. Vários trechos dessa entrevista foram mencionados, eu mesmo mencionei quando ele falou sobre o Superman, a treta do Lex Luthor com o Superman, é como a dos artistas com a IA, né? E que isso é um comentário sem pé nem cabeça, mas eu mesmo falei só um pedaço desse comentário. Essa entrevista tem muita coisa e muita coisa para chamar nossa atenção, que demonstra muito sobre a própria personalidade do James Gunn e como é que ele faz o trabalho dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu aconselho vocês a ler essa entrevista. Porque ali ele fala sobre a pureza do Superman, ele comenta que no passado ele escreveria um personagem desse zombando dele, e aí ele ainda fala assim, eu não acredito que eu esteja fazendo isso agora. Entenderam, né? A Rolling Stone fala dos tweets da maneira mais escrota que você puder imaginar. Depois de você ter sido demitido da Disney por causa de alguns tweets, né? É desse jeito que a coisa é tratada lá.
Ele diz que ele não teria conseguido escrever um personagem tão puro antes daquilo, que tudo que ele fazia era para ser amado, que ele queria ser amado pelas pessoas. Em muitos sentidos é até patética a entrevista, mas eu quero destacar alguns pontos aqui que têm a ver com a nossa conversa, para a gente poder encerrar. Então, eles estão falando sobre escrever a história, sobre ter características retrô no planeta diário e tal. E o entrevistador pergunta para ele, em termos de história, o que fez o Superman brilhar para você? Ou seja, o que fez o Superman ser, né? Olha a resposta do cara. Foi Krypto. Foi Krypto. Imagina que eu estou escrevendo um roteiro do Superman. Aí você fala, quando foi que o Superman apareceu na tua cabeça, mas você falou, pô, essa é a história. O que do Superman te fez isso? O que fez o Superman encher a tua mente? Ah, foi o Krypto. Aí ele continuou. O começo do filme foi a primeira coisa que escrevi, com o Krypto chegando até o Superman na neve e o levando para casa. Aquela que é a primeira cena do filme, foi a primeira que ele escreveu. O cara, a primeira coisa que ele pensou foi no Superman arrebentado e no Krypto pisoteando em cima dele. Esse era o tom do filme todo. Esse era o tom do filme. Por isso que ele estava no primeiro trailer. O filme é isso aqui, tá, gente? Vocês não precisam saber mais nada sobre ele. O filme é isso aqui, ó. Pá. Certo? É um cachorro voador que usa uma capa. Mas isso leva imediatamente aos robôs, a fortaleza que segue do chão, ao dispositivo que não está nos quadrinhos, a lupa gigante que o energiza mais rápido do que o som normal. Trazer todos esses elementos para um filme de Superman de uma forma que nunca aconteceu. Sem mencionar que existe um mundo de super-heróis, ou alguma forma de meta-humanos, existem há 300 anos. É simplesmente uma coisa diferente. Tudo começou com Krypto. Ele não pensou no Superman primeiro. Ele pensou em Krypto. Depois, o cara mostra. Eu falei que eu não acredito que ele lia quadrinhos e que ele é esse nerdão e tal. Porque olha o que esse cara fala, mano, mais à frente. Quais outras coisas você sentiu que precisava explicar para fazer esse Superman funcionar? Há coisas que eu sei que não explico e nem quero dizer em voz alta. Mas eu queria que o Superman fosse vulnerável. Aí, Norme, aí, do jeitinho que você fala. Esse trecho aqui, eu não sei se o Enorme fez vídeo, eu sei que ele falou que ia fazer, ele ficou todo indignado com o que o James Gunn vai falar aqui. Sendo que é o que ele tá falando o tempo inteiro. Tudo que o Enorme tá falando é o que o James Gunn vai falar aqui. Aí de repente ele ficou indignado que o James Gunn falou uma besteira, que não sei o quê. Acompanha. Eu queria que o Superman fosse vulnerável. Isso não é a cara do Lex Luthor? Não é uma coisa que você ouviria o Lex Luthor dizer, eu queria que o Superman fosse vulnerável? Aí olha o que ele diz. A coisa mais antinerdística que você vai poder escutar. Eu vejo as coisas online, o Peter também se fez nisso aqui, fez o nome dele nisso aqui que ele vai mencionar, e hoje ele zomba, porque ele fez vídeo zombando do que eu vou ler aqui, ó. Quem venceria quem? Capitão Pátria, Superman, sei lá o quê. Adam Warlock ou Brightburn, e eu fico tipo, essa é a conversa mais idiota do caralho. Tem como ser mais chola do que isso, mano? James Gunn, moleques, meninos gostam disso. A gente gosta de pensar nisso, entendeu? A gente gosta de Capcom versus Marvel. A gente gosta. Você não entende, né, mano? Por que você tava brincando com boneca de casinha quando você era criança? Pô, como é que pode, cara? Como é que pode? Nem continua. Tipo, então quem vencer essa luta significa que é o melhor? Porque eu vou lá e escrevo Homem Deus que pode destruir com um pescar de olhos e eu ganho. E eu ganho todas as lutas para sempre. Mas eu não queria um Superman que pudesse tocar planetas. Eu não queria um Superman assim. Por que ele não queria? Ele não queria. Veja que ele já não queria. Ele tem problema com isso. Mas ele não diz por quê. Ele só diz que ele não queria. Ele reclama desse costume de nerd. Tá? A gente gosta de ver, né? O Goku ficando mais forte a cada inimigo que ele enfrenta. O Zoro, o Sandy, o Luffy descobrindo novas técnicas e mais poder, a gente gosta, né? Ele não, eu não quero esse negócio. O Peter também não. É o que eu falei, ele se fez com isso aqui na internet. Mas ele reclamou disso aí, ele zombou disso aí em vídeos que eu reagi, inclusive. Aí ele não consegue entender, né? Eu invento o Homem-Deus que ganha de todo mundo, mas essa não é a pegada, cara. Você não consegue entender.
Ele não queria. E também estamos criando um universo inteiro agora, então o que uma garota com asas vai fazer diante disso? Se o Superman for muito poderoso, ele invalida a existência dos outros personagens? Olha aqui de novo a questão da realidade para James Gunn. Olha como esse cara pensa. Então, ele é um pouco menos poderoso. Lanterna Verde, Guy Gardner, é muito poderoso. Eles são todos muito poderosos. Sinceramente, conversando com as pessoas, muitas dizem: eu gosto mais do Batman, porque ele pode ser derrotado. E eu entendo isso. Mas é que você entende isso, cara? Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Ah, eu gosto mais do Batman porque ele pode ser derrotado. Pelo contrário. O pessoal adora falar do preparo do Batman, que o Batman isso e aquilo, que ele venceria qualquer um. Mas vamos supor que fosse assim, que fosse verdade. É só isso a história? Então temos um Superman que pode ser derrotado, que pode não, que começa o filme sendo derrotado. Veja como é importante para ele que o filme comece com o Superman derrotado, como ele queria um Superman vulnerável. E eu vou arriscar agora dizer por que ele queria o Superman vulnerável. Lembrando que a gente falou no começo sobre níveis de consciência, correto? Os níveis altos de consciência que a gente vai subindo até Deus, até a consciência divina. Mas a gente também falou daqueles vasos que não suportaram a luz e que se estilhaçaram e que formaram as forças do mal, os poderes parasitários do universo, as forças que se rebelam contra Deus. Essas forças obscuras, elas são arquetípicas também. Elas também existem na nossa mente, na nossa alma. Elas também são níveis de consciência que você pode alcançar. Só que para baixo, para a escuridão. Olha o que o James Gunn fala sobre Lex Luthor nessa entrevista. Eu realmente entendo o Lex. Sinto que me identifico com o Lex muito mais do que gostaria. O que será que significa isso? Se identifica com o Lex muito mais do que gostaria. Vindo do cara que pôs a mão no bolso, tirou dinheiro do bolso para fazer Brightburn, não é interessante? Vindo do cara que disse que o Superman é aterrorizante na entrevista lá, fake do Fandango, e que colocar uma cueca nele era o Ridículos do Harry Potter, para que ele não assustasse as crianças. Não é curioso? Mas, para mim, o Lex olha para o Superman como os artistas olham para a IA. Ele é o maior homem do mundo em muitos aspectos. Ele fez coisas incomparáveis, o Lex, né? Então, lembrando que o James Gunn disse que ele queria ser amado, né? Então você tem um cara que entra e não faz nada para merecer a habilidade de voar e destruir prédios. Atenção aqui, ó, destruir prédios. Olha isso, é como se aquela impressão que as pessoas tiveram do filme do Snyder fosse uma impressão definitiva para o James Gunn. E ele também é extraordinariamente bonito. A Liga Nerdola tá nesse negócio, né? De, ai, que bonito, o David Cornsett bonito. Não esqueci disso aqui. E essa identificação, será que você se identifica assim também com Lex Luthor? Que conversa esquisita é essa? E de repente isso é tudo que o mundo está falando. E esse tipo de obsessão em ser substituído, em ser com seus dons não sendo vistos ou ignorados, eu acho que é o que move o Lex. Eu me identifico com tudo que ele faz. Eu me identifico com tudo o que ele faz. Ele é simplesmente mais malvado do que eu. Será? Será que ele é mais malvado? Isso aqui é a confissão do próprio James Gunn. Conclua você mesmo o que isso pode querer dizer. Bom, minha gente, eu vou encerrar. Queria que vocês meditassem um pouquinho comigo sobre tudo que a gente ouviu. A gente já falou aqui no canal que o grande plano de Lex Luthor é tornar o Superman humano, né? A gente viu isso, ele tomando consciência disso na Crise nas Infinitas Terras, da Warner. Nós o vimos fazer isso na série Superman e Lois, que foi cancelada. E talvez a gente esteja vendo esse plano indo adiante, né? Seguindo a vulnerabilização do Superman, né? Se é que essa palavra existe. É curioso, porque esse filme está todo cercado de boas intenções. Ele fala disso na entrevista também.
essa da Rolling Stone. Eles falam isso o tempo inteiro, né? E eu não sei se você sabe, não sei o quanto você conhece de Superman, mas o Lex Luthor é um filantropo. Ele é um filantropo, ele é ele é o Superman de Metrópolis até o Superman aparecer. Todo mundo tem ele como uma excelente pessoa, um, um bom homem, mas ele não é. Eu me identifico com tudo que ele faz, pesa, não pesa? Ou sou maluco? Talvez você esteja ouvindo isso e pense, isso é muita loucura, cara, eu não vou embarcar. Tudo bem, eu entendo você. Eu entendo. De verdade eu entendo você. Eu só quero dizer uma coisa. O Grant Morrison é uma espécie de apóstolo dos super-heróis. Você viu aqui como ele fala, e ele fala em qualquer entrevista, em qualquer lugar. E eu gravei um vídeo falando sobre a natureza de Deus, em que eu analiso, que tá na lista aí de 1000 vídeos, né, para editar, em que eu analiso as visões espirituais do Grant Morrison e do Philip K. Dick, as semelhanças e as diferenças, e lá eu falo de uma entrevista que o Grant Morrison deu para o James Gunn, e observo alguns detalhes dessa entrevista que são muito significativos. E lá ele fala abertamente das coisas que ele acredita, embora com alguns detalhes significativos que eu lá naquele vídeo expliquei. Mas se o Grant Morrison acredita, se ele tem coragem e abertura para dizer essas coisas para qualquer um em qualquer lugar, por que o James Gunn não acreditaria? Só que numa chave trocada. Eu disse que o James Gunn, se você tirar a espiritualidade, se você tirar o talento, né, entre outras coisas, do Grant Morrison você tem um James Gunn. Deixa eu corrigir essa fala. Se você inverter a espiritualidade do Grant Morrison, então você tem um James Gunn. Até logo, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.